2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Se você estiver sem Bíblia, tenta pegar uma carona com alguém perto aí de você. O texto bíblico diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, para que possa agradar aquele que o alistou. Eu quero ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém. Pai, nós oramos e pedimos a Tua liderança, a condução do Teu Espírito, para que a gente possa não apenas entender as verdades, mas recebê-las e se permitir ser tratado pelo Teu Espírito Santo, despertado pela verdade da Tua palavra, e que haja em nós a disposição de corresponder contigo, com a Tua voz, com o Teu chamado. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua unção nos envolva e que o Senhor de fato possa cumprir aquilo que tem planejado, preparado para essa hora, para esse tempo, na vida de cada um de nós, cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, aqueles que nos acompanham pela internet, à distância, aqueles que terão contato com essa palavra gravada. Eu oro que haja uma liberação da Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma afirmação, e eu acredito que, apesar de ser uma afirmação direta, simples, ela resume muito bem o nosso chamado. Quando ele declara: nenhum soldado em serviço se embaraça, tem uma versão que diz se envolve. Essa palavra foi traduzida aqui como envolve ou embaraça. Ela, na verdade, é uma palavra que ela dá o sentido de alguém que de fato se enrosca, que acaba ficando preso. Mas ele diz: nenhum soldado em serviço pode se deixar embaraçar ou prender pelos negócios dessa vida. O texto diz assim: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Durante muito tempo eu lia esse texto achando que o apóstolo Paulo estava falando com pessoas que receberam um chamado para o ministério de tempo integral. Então, na minha cabeça, é que aquele que tinha um chamado para o ministério, ele não podia fazer nenhuma outra coisa que se caracterizasse secular ou terreno. Ele tinha que viver só para servir a Deus, com todo o seu tempo, integralmente à disposição da obra, e se qualquer outra coisa interferisse nisso, então ele estava se deixando embaraçar. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo não está falando para aqueles que receberam um chamado de Deus para um ministério em tempo integral. Quando ele fala do soldado em serviço, ele está falando de mim, de você e de cada cristão. Porque cada um de nós é parte de um exército que Deus está levantando nessa terra para executar e cumprir uma missão. E quando ele fala sobre não se envolver com os negócios dessa vida, ele não está falando que, na verdade, a gente não possa ter nenhum tipo de trabalho ou negócio secular. Aliás, a perspectiva que muita gente tem a respeito de trabalho e de uma vida secular é equivocada. Eu acredito de todo o meu coração, querido, que o trabalho não só é bênção de Deus. E quando eu falar bênção de Deus, uma oportunidade de você dizer amém, para não parecer que você não gosta de trabalhar, amém? Então, eu creio que o trabalho não só é bênção de Deus, como é parte de um plano e um propósito de Deus, não apenas para trazer sustento e provisão para nós, mas para literalmente nos infiltrar nos mais diferentes segmentos da sociedade, para que a gente possa ser luz do mundo, sal da terra e fazer diferença. Eu vi outro dia uma pessoa falando, porque Deus diz lá em Gênesis para Adão, que depois do pecado, o Senhor diz: agora você vai ter que no suor do seu rosto ganhar o pão. A pessoa chegou para mim e falou: pois é, pastor, o trabalho é maldição, né? Veio como consequência do pecado. Eu falei: não, o trabalho não é maldição. A maldição foi tornar o trabalho um pouco mais árduo e difícil do que seria, mas o trabalho nunca foi maldição. Ele é bênção de Deus. E eu quero te mostrar que esse texto, na verdade, não só fala de cada cristão, mas, como eu disse no início, ele resume o nosso chamado. Por exemplo, ele diz quem somos: soldados do exército de Deus. Ele diz o que fazemos ou deveríamos fazer, servir nesse exército e nessa guerra. Ele diz onde nós temos que fazer, é nessa terra. O trabalho, a missão que nos foi dada é aqui e agora. Eu não sei
como alguns crentes podem imaginar a possibilidade, mas eu acho que alguns acreditam que vão poder servir a Deus quando chegar no céu. E uma oportunidade que você tem de fazer é aqui, é agora. Amém? O texto não só diz quem nós somos, o que fazemos, onde fazemos, mas diz quando fazemos. É nessa terra e é nessa vida, como eu afirmei. Ele diz como também nós devemos fazer, sem se embaraçar, sem se enroscar com coisas, né, terrenas. E ele ainda mostra por que fazemos. Ele diz, para agradar aquele que nos alistou à guerra. Irmão, dificilmente você vai achar um versículo que responda essas 6 questões: quem, o que, onde, quando, como e o porquê. Mas, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo conseguiu colocar tudo isso dentro dessa frase. O soldado em serviço não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E eu quero começar falando dessa ideia e desse conceito do soldado em serviço. A palavra traduzida aqui como serviço é a palavra grega strateumai. O seu significado é fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha. Também disse de um comandante, né, cumprir a obrigação militar, estar em serviço ativo, ser um soldado ou ainda meramente lutar. Mas a ideia básica, quando não está falando de alguém que está no comando, está falando de alguém que está na ativa, de um soldado que está em serviço. Por isso a expressão usada é o soldado em serviço. Não é apenas alguém que foi alistado, mas atendeu ao seu chamado, está lá em atividade, está na ativa. Quando a palavra de Deus apresenta essa visão de mim e de você, e de cada cristão como soldado, nós precisamos entender que isso reflete um conceito. Deus tem um exército. E nós, como igreja do Senhor Jesus, não somos apenas com aquela visão romântica, a noiva de Cristo. Ou, como disse alguém com muita propriedade, eu ouvi muitos anos atrás, nós somos uma noiva de coturno, de fuzil na mão. Né? Nós precisamos entender o chamado de Deus para que a gente componha um exército. Há uma batalha sendo travada. Essa batalha não é necessariamente contra as pessoas. O Velho Testamento está cheio de ilustrações das guerras que eram travadas. Eles, ao conquistarem a terra prometida, a terra de Canaã, receberam de Deus um comando, na verdade, mais de 400 anos antes. Deus diz a Abraão, a sua descendência vai ser levada a uma terra estranha, lá eles vão ser reduzidos à escravidão. O Senhor diz, depois de 400 anos, eu vou libertá-los e trazê-los de volta. Deus diz para Abraão por que isso tinha que acontecer. Porque a nação tinha que ir para o Egito, por que eles teriam que esperar. Deus diz porque a medida da ira dos cananeus ainda não se encheu. O Senhor diz, apesar de já te fazer a promessa que eu dou à terra, eu vou esperar mais 400 anos, dando oportunidade atrás de oportunidade, para que eles se arrependam. Mas justamente por não se arrependerem, a coisa chegou a um ponto onde Deus diz, agora eu não só vou dar a terra, mas vou usar vocês como um instrumento de juízo sobre os cananeus. Então o Velho Testamento, irmão, ele tem descrições de guerras que muitas vezes são assustadoras. Eu, quando menino, achava sanguinário demais o Velho Testamento. No entanto, essas coisas não são uma orientação hoje prática para que a gente viva nenhum tipo de guerra literal. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Hoje nós não guerreamos contra pessoas. Por favor, diga amém. Para eu ter certeza que você não está em guerra com ninguém. Nós não guerreamos contra pessoas. A nossa guerra, diz a Bíblia, é contra principados, potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, nós temos uma missão de fazer com que o reino de Deus avance e o reino das trevas recue na vida das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade como exército. E o que Deus tem em mente, querido, o tempo todo é a visão de um exército. E de mim e de você como soldados que correspondam com ele. Na visão de Ezequiel, no capítulo 37, que a gente apelidou de a visão do vale de ossos secos, nós entendemos o que é que Deus tem em mente quando Ele toca o lugar onde existe morte instalada no homem para que isso seja revertido em vida. O livro de Efésios diz que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Ezequiel 37 mostra uma figura que fala da restauração de Israel como uma nação que havia se apostatado, estava longe de Deus, mas o Senhor estava declarando que iria convertê-los, trazê-los novamente.
E essa visão de Ezequiel é assustadora. Ele diz que vê um vale de ossos, e a Bíblia diz que eram secos, sequíssimos. E aí o Senhor faz uma pergunta para ele que ele não tem coragem de responder. O Senhor pergunta: podem reviver esses ossos? Ezequiel, na minha opinião, que não tem coragem de dizer para Deus, não acredito nisso, diz: tu sabes, vou deixar a resposta para você. Mas basicamente a atitude dele é: não me atrevo a opinar sobre isso. Porque é algo que soa, parece impossível para qualquer pessoa que ouça ou tenha a visão. No entanto, o Senhor fala com ele e diz: começa a profetizar. Profetiza que o vento do Espírito sopre, e o Senhor diz: vida vai tocar esse lugar de morte. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, um rebuliço acontece. A Bíblia diz que cada osso começa a se mexer, juntar ao seu osso, os esqueletos vão se organizando. Na visão de Ezequiel, a Bíblia diz que a carne começa a aparecer, os músculos, os nervos, então vai se enchendo de carne, se estende pele sobre eles. E eu fico imaginando, se a gente tivesse uma produção dessas digna de Spielberg para tentar mensurar isso, já deveria ser algo impactante. Mas a visão, nem se fale. E quando Ezequiel termina a descrição da visão, ele diz assim: então se levantou, se colocou em pé um exército grande e numeroso. O propósito final do sopro de vida na minha, na sua vida, na vida de cada pessoa que tem sido salva, reconciliada com Ele, que se converte, que se restaura, é que no final das contas se levante um exército. Quando nós estávamos para começar a igreja, quase 10 anos atrás, na verdade isso deve ter acontecido no mês de maio, que eu vou falar então, já podemos dizer que foi há 10 anos atrás. Eu lembro que um dia eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito nítida e clara. Foi uma das experiências proféticas mais fortes que eu já tive. O Senhor falou comigo a respeito do início da igreja, o que Ele queria que a gente fizesse, o que queria que não fizesse, como deveríamos conduzir a igreja, o tipo de visão, a forma de trabalho. E durante aquele momento eu lembro que o Espírito Santo falou e disse: eu vou dar a você, para que você cuide, uma caverna de Adulão. Eu gelei, porque eu lembrei de 1 Samuel 22. A Bíblia diz: se uniram a Davi os endividados, os amargurados de espírito, os levianos, só gente boa. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. E eu lembro que desde o início a nossa conversa o tempo todo era: nós precisamos ter uma visão de restauração, de gente que vai chegar ferida, machucada, arrebentada. E os primeiros 3 anos a gente quase não falava de outra coisa, né, a não ser de restauração. E levou quase uns 3 anos para Deus me confrontar com algo que eu não tinha percebido nos primeiros 3 anos. Ele me disse: a razão pela qual lhe confiei uma caverna de Adulão não é para que vocês vivam, o perdão da palavra, e eu estou usando ela de propósito, para que vocês vivam lambendo as feridas uns dos outros para sempre, como se fosse aquele grupo, né, infortunado, vítima de tanta coisa da vida, sem nenhuma perspectiva de seguir adiante. O Senhor me disse: quando eu falei da caverna de Adulão, eu não me referi apenas ao estado em que muita gente chegaria. Mas o Senhor me falou, eu estava dizendo aquilo que eu quero fazer na vida das pessoas que iam chegar dessa forma. A Bíblia diz que Davi se fez chefe dessa turma, irmão, que está todo mundo fugindo dos seus problemas. Talvez eles olham para Davi fugindo de Saul e pensem: esse cara vai entender a gente. Ele sabe o que é ter que correr de alguma coisa. No entanto, o que Deus usa Davi para fazer na vida desses homens é não aceitar a ideia de, porque estão ferido, machucado, enroscado na vida, que as coisas permaneçam assim. A Bíblia diz: Davi se fez chefe deles. Davi começa a liderá-los. Davi faz deles o seu exército. E na verdade esses homens que chegaram arrebentados, eles se tornaram grandes líderes de um dos maiores exércitos de conquista que você pode ler na Bíblia. Eles se tornam depois os valentes de Davi. Eles se tornam homens de façanhas incríveis e extraordinárias. E não era apenas porque se tornaram gente corajosa, com atos de bravura, mas eles se permitiram ser trabalhados por Deus. Davi, nos seus salmos, fala de quando eles vão à guerra e que eles não estão indo nas suas forças.
Quando o próprio Davi enfrenta o gigante Golias, querido, ele diz, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas Davi não diz, eu vou contra você com a funda. Ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, eu sei o chamado de Deus para a minha geração, eu sei de uma unção de conquista que pode operar na gente, e ele diz, eu estou indo em Deus contra você. Há alguns salmos você vai ver Davi dizendo, com ele salto muralhas, ele fortalece as minhas mãos, os meus pés para a batalha. Eles criam e viviam uma manifestação sobrenatural. E por isso se tornaram pela primeira vez o exército que conduziu a nação de Israel a possuir praticamente a plenitude da terra prometida. Porque desde que eles saem do Egito, desde a geração de Josué, que os lidera a entrar na terra, nunca a terra prometida havia sido possuída na sua totalidade. Quando Salomão assume o reinado no lugar de Davi, a Bíblia diz, havia paz. Não tinha mais inimigo para se vencer. Porque Davi, com seu exército, conquistou e subjugou tudo o que deveria ser conquistado e subjugado. E Deus começou a falar ao meu coração. A única razão pela qual eu quero que você tenha um coração aberto para receber gente ferida de toda forma, e é que você, ao trabalhar com eles, não fique apenas passando a mão na cabeça, dizendo eu vou chorar com você o resto da vida pelo seu infortúnio. Mas que você os faça acreditar que existe cura, existe restauração, existe transformação, para que isso faça deles um exército. A nossa missão como igreja, querida, é nos levantarmos nessa cidade como um exército. Um exército que vai enfrentar o reino das trevas, que vai quebrar o poder do inimigo na vida das pessoas. Um exército que vai promover salvação, libertação, cura, restauração nas famílias, que vai promover o evangelho, que vai multiplicar o número de discípulos. Essa é a nossa missão, é o nosso chamado. Agora, quando ele fala a respeito do soldado em serviço, nós precisamos entender como Deus nos chama para essa guerra. E eu quero que você vá comigo para o livro de Joel. Livro do profeta Joel, no capítulo 3. Eu quero que você leia comigo os versículos 9 e 10. Joel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Esse texto, Deus, obviamente, está falando com a geração dos dias de Joel, mas a gente entende que essa palavra é muito abrangente. O texto diz, proclamai isso entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra e subam. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero que você pense nessa batalha como uma batalha de improviso, para a qual Deus está chamando a turma de última hora. A tradução atualizada de Almeida diz, apregoai guerra santa. O Senhor diz, quem está convocando vocês para a guerra sou eu. Quando ele diz suscitai os valentes, levantem os valentes, ele não está falando só de gente corajosa. Valente era uma expressão para se referir aos soldados que se destacavam com bravura. Então Deus está dizendo, levantem os guerreiros, levantem os homens que vão fazer diferença na guerra. O Senhor disse, vocês não só vão apregoar a guerra, mas precisam suscitar, levantar os valentes. Aí ele diz, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. E aí o que ele diz no 10? Esse exército não está armado, esse exército não está preparado. E aí Deus está dizendo, como chamado para a batalha de improviso, vocês vão forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Então, durante muito tempo, eu dizia, olha, essa é a batalha de improviso, Deus te pegou de surpresa, diz, usa o que você tem, vai para cima. Sempre foi o meu discurso em cima desse texto. Há mais ou menos um mês atrás, o Espírito Santo falou muito forte comigo em cima desse texto. Ele diz, você precisa enxergar que o que eu estou falando é mais do que improviso. O Senhor me disse, a maneira como vocês vão se envolver nesse exército, para guerrear essa guerra, é usando as suas ferramentas de trabalho.
o Senhor diz, é hora de começar a proclamar o que o trabalho e os negócios de cada um podem ser, dentro da minha proposta, um meio de expansão do reino de Deus. E aquilo me pegou com força. Porque o Senhor está dizendo, vocês vão usar as relhas de arado, as podadeiras, porque Ele está falando a um povo que na sua grande maioria eram agricultores, pequenos agricultores, mas eram agricultores. E o Senhor diz, a mesma ferramenta que você usa para trabalhar e gerar o seu sustento, o seu ganha-pão, Deus está dizendo, é o que eu quero que você traga para essa guerra, é o que eu quero que você traga para essa batalha. O nosso conceito de ministério, querido, é muito equivocado quando a gente pensa que existe alguém com um chamado muito especial para servir em tempo integral, para fazer diferença, como, por exemplo, quem está liderando a igreja ou ocupando o púlpito. Mas a palavra ministério, que significa serviço, é responsabilidade de cada um de nós. Todo mundo tem ministério. Ninguém foi chamado para fazer nada. O apóstolo Paulo escreve e diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. Cada membro tem um papel, cada um de nós tem uma tarefa, cada um de nós tem uma responsabilidade a ser desempenhada. Agora, muitos de nós vivemos desanimados o dia a dia do ganha-pão. E eu já passei por essa fase. Dizendo que eu queria mesmo era estar orando, buscando a Deus, pregando. Como se aquilo fosse quase uma maldição, um castigo que nos foi imposto. E eu percebo muita gente que passa uma vida sonhando, por um momento em que seu ministério cresce e que ele pode só passar para o outro lado. Até porque alguns imaginam que quando passar para o outro lado vão parar de trabalhar. Eu já vi muita gente falando isso. Uma vez estava no início do meu ministério, fui almoçar na casa de uma família da igreja. Minha menininha de 8 anos, daquelas são bem sinceras. Olhou para mim e disse, meu pai disse que você não trabalha, você é pastor. Eu dei uma olhada para ele e disse, não foi bem isso. Eu falei, qualquer coisa que você tentar explicar agora não vai te ajudar. Uma vez alguém me ligou e falou, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, estou orando. Já que está fazendo nada, pode fazer uma visita comigo. Querido, eu tenho descoberto que até aqueles que Deus quer transicionar para um outro nível de ministério, se você olhar na Bíblia, Deus nunca chamou ninguém desocupado. Nunca. Não tem uma pessoa que foi chamada por Deus fazer nada que estava desocupado. Amós declara, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me tirou de atrás do gado, de trás da malhada, e diz, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Você olha um Davi, querido, tanto cuidando do rebanho, como obedecendo os pais, e cada pessoa que recebeu de Deus um chamado. Quando o Senhor aparece para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, ele está malhando o trigo. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homem, ele tinha acabado de virar a noite inteira, apesar de não ter resultado. Naquele momento ele tinha virado a noite inteira pescando. O Senhor vai passando, vai chamando gente que está pescando, gente que está coletando imposto. Todo mundo que ele chama, em qualquer momento do Velho e do Novo Testamento, está envolvido em alguma atividade. Porque quem faz corpo mole na vida natural, querido, não é interessante para Deus. Alô? Sabe por quê, querido? Não é o trabalho de Deus que é mais espiritual do que o trabalho que eu e você temos que fazer no dia a dia. Não só porque temos a missão de ganhar o pão de cada dia, a Bíblia diz, se alguém não trabalha, não coma. Não só porque temos a responsabilidade de suprir a nossa casa. Mas nós precisamos entender, querido, que o lugar onde nós vamos fazer diferença não é dentro do culto, não é dentro da igreja, nem mesmo na reunião da célula. O lugar onde você pode fazer diferença, querido, é no convívio com as pessoas que não conhecem a Jesus. E você está rodeado de gente que talvez nunca vai parar para me ouvir. Você está rodeado de gente que talvez nenhum dos nossos pastores vão ter acesso a elas. Mas você tem, e você pode proclamar a mensagem de Deus. O nosso trabalho, querido, não apenas nos coloca num lugar de influência em relação aos relacionamentos, mas abre portas, cria conexões para que a gente possa servir a um propósito maior. Nós precisamos entender, querido, que nós servimos a um propósito maior. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3 e diz, servos, não façam o seu trabalho somente para agradar o seu Senhor. Ele diz, faça como quem faz para Cristo. E ele não estava falando, querido, de alguém que está numa condição ruim de emprego. Ele estava falando de alguém debaixo de escravidão. Uma coisa que nenhum de nós, nem o próprio Deus concorda, mas diz, enquanto está aí, faça o seu melhor, não como quem está fazendo nada para o homem, faça como quem está fazendo para mim. Eu fico imaginando se nós, cada um de nós cristãos, começássemos a trabalhar com nível de dedicação, com nível de produtividade de quem faz para agradar Jesus,
não quando somente está sendo vigiado, quando tem alguém de olho, não como quem faz corpo mole, não como quem dá mau testemunho. Eu fico pensando, se a gente decidisse ser crente de verdade no nosso trabalho, nos nossos negócios, a revolução que a gente já teria feito nessa nação. Eu tenho conhecido empresário que diz, pastor, infelizmente não contrata o crente, porque acha que porque é irmão, vira um bicho folgado, não respeita a autoridade, não respeita a regra, não respeita o horário, acha que pode abusar, não acaba dando bom testemunho. Eu fico triste quando eu ouço um tipo de coisa como essa. Porque parte do lugar, querido, onde eu e você vamos travar a nossa guerra e a nossa batalha para Deus, é justamente nesse dia a dia dos nossos afazeres e dessa vida cotidiana e natural. Eu fiz uma pesquisa, já tinha lido sobre isso em muitos lugares, resolvi fazer a mesma pesquisa no nosso site, e eu não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas eu parei a contagem quando chegou em 6.613 votos. É uma amostragem que está batendo Datafolha, né, Ibope, que às vezes param em 2, 3 mil. E participou aqui gente de todo o Brasil e até gente de fora. Nessa pesquisa eu quis checar e o valor ficou quase sem muita diferença daquilo que a gente já tinha feito aqui dentro da igreja e pesquisas que eu vi em outros lugares. A pesquisa ela era baseada numa pergunta: como você foi conduzido a Cristo? Quem te levou a Jesus? Como você se converteu? Para tentar mensurar, querido, qual é o caminho de maior resultado para que as pessoas possam ter a experiência que eu e você tivemos, para que elas possam encontrar Jesus como eu e você encontramos. E dessas 6.613 respostas, 4.279 votos, ou seja, 64,71% responderam que foram levados a Cristo por um amigo ou um parente. Praticamente 65%, dá quase para arredondar, por cento das pessoas. E os outros 35%? Os outros 35% se dividem nessa estatística. Em segundo lugar, gente que diz por uma necessidade especial, 15,24%, ou seja, 1.008 votos. Em terceiro lugar, assistindo a um culto, 6,47%, ou seja, 428 dos 6.613 votos. E nós estamos no terceiro lugar, vai até o oitavo. Em quarto lugar, em uma atividade da igreja, que não fosse necessariamente um culto, 4,52%, ou seja, 299 votos. Por uma visita, 3,01%, 199 votos. Isso aqui é uma vergonha para a nossa categoria. Através do pastor, 2,57%, ou 170 votos. Através de um estudo bíblico, 2,1% ou 2,10%, 139 votos. Agora, pasme, em uma campanha evangelística, 1,38%. O problema é que a maioria de nós ainda acha que em algum momento tem que ter alguma campanha, algum avivamento vai acontecer e as pessoas vão converter sozinhas. Agora, sabe o que é interessante? Desses 35, 65 já disseram de cara, por um amigo ou um parente. Agora, desses outros 35% que se dividem nessas 7 outras respostas, quem diz por uma necessidade especial, e você vai perguntar, mas quem estendeu a mão na hora da necessidade? Um amigo ou um parente. Dos que responderam assistindo um culto, quem te convidou para o culto? A maioria diz um amigo ou um parente. Em uma atividade da igreja, quem te levou lá? Um amigo ou um parente. Por uma visita, quem fez a visita? Se não foi o amigo ou o parente, ele levou um homem ou uma mulher de Deus lá. Através do pastor, quem te conectou com o pastor? A maior parte das pessoas que eu ganhei para Jesus, não na igreja, não no púlpito, eu não ganhei como pastor. Eu ganhei como vizinho, eu ganhei como colega de trabalho, eu ganhei de formas que não se classificam aqui. E mesmo aqueles que dizem foi o pastor, é até injusto jogar isso para o pastor, porque alguém trouxe para a igreja, alguém trouxe para ouvir a pregação, alguém fez a conexão, alguém criou o contato para a visita. Então, através de um estudo bíblico, você pergunta, a maioria diz, como é que chegou lá? Um amigo ou um parente. Em uma campanha evangelística, como você descobriu isso? Isso significa, querido, que a ferramenta que tem se demonstrado desde o início ser mais eficaz, não é apenas
a gente sair falando para qualquer estranho. A gente deve aproveitar toda oportunidade como essa. E há momentos onde o próprio Espírito Santo vai nos dirigir. Então, por exemplo, está vindo um etíope que Filipe nunca viu. O Espírito Santo põe no caminho para ter um encontro. Então, por favor, entenda, eu não estou falando contra evangelizar gente que você não conhece. Mas quando um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, manda chamar Pedro, que vai dizer para você e para a sua casa, a palavra casa ali, oikos, não é só parente de sangue, mas é o grupo de relacionamento próximo. Com quem que Cornélio encheu aquela casa? Com os seus familiares e os seus amigos mais próximos. Agora, o que acontece, querido? Muitos de nós não temos tido a perspectiva de que o canal de acesso para esses seus amigos de trabalho, de escola, vizinhos ou parentes, o canal de acesso é você. Não é a igreja, não é o pastor, não é o pregador, o canal é você. E nós precisamos olhar para aquilo que nós fazemos no dia a dia, não apenas como oportunidade de ganhar recursos, de juntar dinheiro, de viver bem a vida, mas nós precisamos entender que isso é parte da missão, para que num lugar como esse, eu e você possamos fazer diferença. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus está dizendo, eu quero que você use o seu trabalho nessa guerra. Eu quero que você use as suas ferramentas. E eu acredito, querido, que nós precisamos ter essa visão e essa perspectiva. Agora, ele diz, o soldado em serviço, o soldado que está na ativa, ele diz, não se embaraça com os negócios da vida. A Bíblia não está dizendo que ele não pode fazer negócio. E eu preferi a tradução que diz embaraça em vez de envolve, porque está falando de um envolvimento profundo, de entrar num emaranhado. Ou seja, de se enroscar nessas coisas. Desde que Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, antes de criar a mulher, foi dar a ele trabalho. Aliás, eu até entendo que é porque ele ia ter que trabalhar muito para sustentar a mulher. Mas, a primeira coisa que Deus fez, a Bíblia diz que Deus o colocou no jardim para o lavrar e para o guardar. A primeira coisa, o homem não acorda, de repente Deus diz, criei você para me buscar. É claro que o homem tem que buscar Deus. O Senhor diz, antes de qualquer coisa, vou estar com você todo dia, mas você vai ter que trabalhar. E nós precisamos entender, querido, que a nossa passagem por essa vida envolve responsabilidades naturais. Cuidar da família é uma delas. E nós não podemos tratar isso só como natural. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Se negligenciamos a nossa família, isso afeta a vida espiritual. Não dá para dizer que família é algo só natural. 1 de Pedro, capítulo 5, ele, de uma forma muito clara e enfática, ele diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Ele diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, a maneira como eu vivo família não é algo só natural, é espiritual. E se eu não vivo o padrão de Deus, eu estou bloqueando a minha própria relação com Deus, estou fechando os céus sobre as minhas orações. Agora, assim como família não é algo só natural, querido, eu acredito que nós precisamos entender que o nosso trabalho também não é algo só natural. É um lugar onde fomos plantados, não apenas com missão de gerar sustento e provisão para a nossa casa e família, mas para que a gente possa fazer diferença por onde passa. Por favor, diga amém. E quando o texto diz, não se embaraça com os negócios da vida, não está dizendo que não pode ter negócio. Até a ideia que eu tentava alimentar sobre o soldado em serviço, não se embaraça, durante muito tempo, no início do meu ministério, eu confrontei muito pastor que não estava em tempo integral. Dizendo, cara, se quer ser soldado desse exército, ou você larga tudo e investe a sua vida de forma integral nisso, ou passa o bastão para outro. Porque eu olhava de forma equivocada. Mas nem o Paulo que falou isso, movido pelo Espírito Santo, parecia acreditar nisso, porque o que a gente lê sobre ele é diferente. Em Atos 18, a Bíblia fala a respeito de Paulo, que se juntou com Áquila e Priscila, e a Bíblia diz que eles se juntaram para fazer tendas, porque era o mesmo ofício. Lá na frente a Bíblia diz, quando chega gente para ajudar, então a Bíblia diz, Paulo se dedicou integralmente à palavra. Mas mesmo no seu ministério, ele transitava entre a obra do ministério. Várias vezes ele faz declaração, as minhas mãos supriram as minhas necessidades. Ele diz, fui eu que trabalhei.
Então, quando a Bíblia está falando do soldado em serviço, não está falando que o mundo de trabalho secular, querido, é ruim, que macula, que atrapalha o reino de Deus. A gente precisa jogar fora esse conceito equivocado. Ele está dizendo que ao passarmos por essas coisas, e nós temos que lidar com elas, nós não podemos nos deixar enredar por elas. Ou seja, elas não podem no dia a dia roubar o nosso foco, roubar a nossa força, roubar a nossa energia. Como, por exemplo, o dinheiro. A gente não pode dizer que o dinheiro é algo ruim. Outro dia um irmão falou para mim, não, pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a minha Bíblia não diz. Minha Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma coisa neutra, irmão. Agora, quando você ama o dinheiro, relaciona com ele de forma errada, aí tem um bicho, uma coisa espiritual chamada mamão, que consegue te prender. Ele falou, mas não é a mesma coisa? Eu falei, não, porque alguém pode não ter dinheiro e amar o dinheiro. O cara, além de quebrado, falido, mais quebrado que arroz terceiro, eu gosto de dizer, naquele estado, chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Pensa no cara assim, quebrado no último. E ainda tem a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Já encontrei gente assim. Agora, alguém pode ter dinheiro e isso não ser um problema. Aliás, o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia não diz joga tudo fora. Mas se você estiver nessa veia franciscana, eu te ajudo a se esvaziar. Ó, damos fim em tudo. Agora, Deus não está dizendo para jogar. Alguém definiu a avareza de uma forma muito interessante. Eu não me lembro quem. Mas diz, o avarento não possui as coisas é que o possuem. Então o problema, querido, não é o crente ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem o crente. Da mesma forma que o dinheiro em si não é o problema, mas a maneira de lidar com ele, trabalho e negócio, que ele também não é nenhum problema. No entanto, se nos relacionarmos, tanto com o trabalho como os negócios, e eu quero falar das duas coisas como se fosse uma. Porque a gente pensa hoje, trabalho, o camarada, né, que é o assalariado, registrado em carteira, que tem o seu horário. Mas todo negociante, mesmo quem tem o seu próprio negócio, é empreendedor, ele está trabalhando. E quem está trabalhando assalariado, irmão, também está fazendo negócio. Ele vendeu a sua prestação de serviço. Então, eu queria que você pensasse trabalho e negócio, a gente falando de uma coisa só. Isso também não é errado em si, mas pode aprisionar alguém. Por exemplo, Jesus disse que uma das sementes, na parábola do semeador, caiu entre espinhos. E diz que os espinhos cresceram. O problema dessa miséria do espinho é que quem não arranca, o espinho cresce. E ele não dá problema quando filhotinho. Ele dá problema quando cresce. E ele cresce. Jesus disse que os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Na hora de interpretar os espinhos, o que Jesus disse? Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Nós precisamos aprender a passar nossa vida no mundo sem se enroscar. Podemos ganhar dinheiro, querido, sem deixar que o dinheiro nos fascine. Podemos exercer o nosso trabalho sem deixar que ele seja a desculpa ou a distração para não fazer a obra de Deus, quando ele deveria, na verdade, ser justamente a oportunidade e o acesso para que a obra de Deus seja feita. Eu não estou falando, irmão, que você vai ficar durante o horário de trabalho orando com tudo quanto é cliente, sem parar. Obviamente, eu creio que você vai entender isso com sabedoria, porque se alguém trabalhasse para mim e quisesse orar o dia inteiro, eu dava conta para ele. Dizia, vai orar em outro lugar. Porque você... Ou ora sozinho você com Deus enquanto trabalha. Já fiz muito isso. Uma jornada de trabalho quase o dia todo orando, fazendo o meu melhor, né, sem atendimento público. Agora, eu acredito que o Senhor está mostrando que uma relação errada com essa área, seja trabalho, o ganho que a gente almeja, os negócios, ele pode nos sufocar. No entanto, a perspectiva correta, querido, não só permite que a gente ganhe o pão, estabeleça as conquistas das quais a gente é digno. O próprio Jesus fala repetidas vezes, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo escreve em Romanos, ele diz, ao que trabalha, o salário não pode ser considerado dádiva, e sim dívida, é direito. E a gente não pode ter essa visão de que não pode usufruir a vida. O que a gente não pode é deixar esse usufruir ou ganhar a vida paralisar a gente em relação ao propósito de Deus. Até porque a bênção, querida, ela vai fluir mesmo é quando a gente está dentro do propósito. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 17 ao 19, Paulo fala algo interessante. Logo depois de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que alguns nessa cobiça, o texto diz, se desviaram da fé.
O problema, irmão, é quando o seu trabalho, os seus negócios ou o afã por dinheiro vai afastar você de Deus, da palavra e dos princípios. Agora, quando você pode combinar e usar a sua fé e esses princípios dentro do universo dos negócios, irmão, isso é poderoso. Logo depois de falar de alguns que naufragaram na fé, que falharam dessa forma, quando chega o versículo 17 de 1 Timóteo 6, se você for rápido de endereço, abre lá comigo. Eu quero ler esse texto, porque eu quero que você veja que está na Bíblia. Outro dia eu mostrei isso para um irmão, ele falou, está mesmo isso na Bíblia? Eu falei, estava aqui o tempo todo. Sei que não viu. 1 Timóteo 6, 17, ele diz assim, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. E diz, não fique orgulhoso nem metido. Tem gente que começou a ganhar dinheiro, o nariz vai lá em cima. Ele diz, não confia nisso, porque as riquezas são instáveis. Irmão, tem gente que pode estar quebrado hoje, vai estar bem amanhã, mas tem gente que pode estar bem hoje e amanhã não vai estar tão bem. A Bíblia chama isso de algo instável. Mas manda a gente confiar em Deus. No Deus, diz aqui a Bíblia, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em outras palavras, para agradar a gente. Às vezes nós vamos para um extremo, e já vivi nisso, querido, de que a gente como crente só tem que trabalhar que nem um camelo para Deus e nunca pode se divertir. E às vezes a gente tem que ser reprogramado. Agora, outros crentes também acham que só tem que divertir. E nunca tem tempo para fazer nada para Deus. Tem que ter algum ponto de equilíbrio. Há uns 3 anos atrás, o Espírito Santo falou um dia muito forte comigo e disse, você tem sacrificado mais do que eu te pedi. Você foi muito além. O Senhor disse, eu quero que você segure um pouco. Viva um pouco mais a vida. Aproveite. Falei para ele, sério? Falei, então eu quero te pedir um brinquedo. Você sabe que os homens crescem só mudam de brinquedo, né? Eu lembro que eu falei para o senhor, eu falei, eu quero te pedir um brinquedo. E eu falei com a minha esposa, falei com os meus pastores, antes de acontecer. Eu falei, estou num acordo com Deus. E daqui um dia vocês vão me ver com uma motona, uma customzona. Mas eu falei para Deus, não me dá a grana, porque senão eu vou ficar tentado, investir em missão e outra coisa. Eu falei, me dá o brinquedo de cara. Irmão, foram 4 meses que nós tivemos essa conversa. Um dia aparece um irmão que eu não conhecia, não é daqui. Ele falou, pastor, não sei o que você andou falando com Deus, mas eu recebi uma ordem. Me deu uma Suzuki 1500 cilindrada, irmão. E cada vez que eu estou em cima da bichinha, e eu falei, Deus, se ela vier, está vindo junto um acordo de proteção, você é cuidadoso, e o Senhor também me ajude. Mas cada vez que eu estou em cima dela, eu oro, eu agradeço, mas eu me divirto. Há momentos que a gente vai para o outro extremo. Agora, quem dera se o nosso problema fosse todo mundo nesse extremo de não querer divertir. Hoje em dia, infelizmente, o nosso problema é que a maioria quer tanto ganhar o seu dinheiro, cuidar dos seus negócios, depois curtir o que juntou, e a gente acaba, no final, dizendo que não tem tempo para as coisas de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, eu quero dar hoje de novo. Quando um traficante se converte, e graças a Deus, quando ele se converte, é lavado pelo sangue de Jesus, se torna uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, você crê nisso, amém? Mas você concorda comigo que ele vai ter que mudar de ramo? Não dá mais para continuar traficando. A Bíblia diz, o que antes roubava, agora não roube mais, antes trabalhe fazendo o que é justo. Então, a forma de ganhar o dinheiro tem que ser lícita. Quando uma garota de programa se converte, e Deus seja louvado que ela também é santificada pelo sangue de Jesus, se torna uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, não há mais condenação. A gente sabe disso, você crê nisso, amém? Agora, você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço, de ramo? Ninguém tem dúvida disso, porque converteu tem que se ajustar à palavra. Agora, minha pergunta é, por que você é empresário, profissional liberal, acha que pode ficar dizendo, eu não tenho tempo para liderar uma célula, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para evangelizar? Trabalhar para Jesus, que ele não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem. O não cumprimento é desobediência. Ou seja, se é um absurdo o traficante converter e querer continuar traficando, é tão absurdo quanto você dizer que não pode fazer nada para Deus por causa dos seus negócios. Alô? Então, trabalhe um pouquinho menos, baixe o padrão de vida, se for o caso, mas arruma tempo.
Agora, sabe qual é a boa notícia, querido? Muito do que nós podemos fazer, a gente não tem nem que parar de fazer o que está fazendo. A gente pode aproveitar esse meio, a gente pode tocar essas pessoas, e a gente precisa ter essa visão de que o que Deus nos chamou e nos proporcionou para fazer, não está preso, querido, a um lugar só. Essa segunda-feira eu estava pregando em Belo Horizonte. No final do culto, alguém me cutuca e falou, desculpe, eu tenho que furar a fila. Tinha várias pessoas querendo falar, para te dar um abraço. Quando eu olhei, irmão, meu coração ficou feliz. No final do ano passado, não, no começo do ano, o carnaval, eu passei por Belo Horizonte para ministrar num evento. Na verdade, me dividi entre dois. E o pessoal do segundo evento, que quis pegar uma ponta nossa pela manhã, mandou me buscar. Era, acho que a terça de manhã do feriado do carnaval, no hotel que eu estava na cidade. Me levou 1 hora distante para um retiro onde eu ia ministrar. No dia anterior, eu tinha combinado com um motorista que iria me buscar, um motorista de um serviço de táxi executivo. Mas nessa manhã, quem apareceu foi um outro, né, e não o que eu tinha combinado, falou, olha, fulano teve um problema, mandou eu te buscar. Irmão, era cedinho, eu tinha dormido tarde. Na hora que eu entrei naquele carro, a primeira coisa que eu fiz foi reclinar o banco. Falei, quando chegar lá, você me acorda? Falei para o motorista. Na hora que eu falei isso, o Espírito Santo disse, você não está aqui para dormir hoje não. Tem um fruto maduro para ser colhido. Essa mudança de motorista não foi acidental. Eu estou nisso. Irmão, já ergui o banco. E comecei o meu trabalho. Ele entrou comigo na reunião, entregou a vida a Jesus. E na segunda ele apareceu lá para dizer, eu vim só para te ver. Só para dizer que a coisa está dando resultado. Irmão, por onde a gente passa? Mesmo no meio do que a gente está fazendo. Imagine que em vez de estar indo pregando, eu pudesse estar indo para qualquer outra reunião. Eu poderia ter tocado a vida daquele homem da mesma forma. Quem está entendendo? Agora, a gente precisa ter essa visão, querido, de que eu não tenho que só parar tudo para fazer alguma coisa. À medida que nós vamos... Obviamente, eu tenho muitas atividades que você também tem que arrumar tempo para elas. A gente tem que comer todo dia, não é verdade? Agora, muitos na correria, já aproveita que vai parar para almoçar, marca uma reunião de negócio. Mas depois, quando a gente fala sobre discipulado 1 a 1, não tem tempo. Irmão, nós os pastores fazemos a mesma coisa. A gente dá uma parada, almoça junto e faz. Você pode fazer, querido, muitas dessas coisas no decorrer da sua própria caminhada. O que nós precisamos entender, querido, é que não dá para separar. Agora é trabalho, é natural. Agora é espiritual. Quando a gente entender que nossa vida é espiritual em tudo que a gente faz, todo dia, e entender que, na verdade, a gente não precisa deixar que essas coisas nos impeçam, isso vai fazer diferença. Aliás, você quer ver a bênção de Deus fluir no seu negócio? Decida colocar o seu negócio à disposição de Deus. Quando Jesus entra no barco de Pedro, irmão, Pedro ainda não era discípulo de Jesus, não estava servindo Jesus, aquele era o negócio dele. Ele estava trabalhando, passou a noite inteira lutando, não teve resultado nenhum, e tem hora que naturalmente a gente está assim, sem resultado. Jesus chega e diz, preciso usar seu barco, não só para me afastar da confusão da multidão, mas para que eu possa aproveitar a acústica aqui e falar com eles. Pedro diz, pode tomar, meu negócio está à sua disposição, usa. Jesus usou. E logo depois ele vira e diz, agora lança as redes para a direita. Pedro responde, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão de ditados populares. Ele diz, Senhor, o mar não está para peixe. Nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. De repente, Pedro para, se toca e diz, mas por que você está falando? Nós vamos lançar as redes. Irmão, e um milagre acontece. Porque Jesus jamais vai usar o seu barco ou o seu negócio para depois te deixar na mão. Quando nós estamos disponibilizando o que nós temos para servir ao propósito, isso desata a bênção de Deus. Em Gênesis 28:15, quando o Senhor aparece para Jacó na visão, irmão, Jacó, ele faz uma proposta para Deus. Ele está saindo com a mão na frente e outra atrás, não tem nada. Aí diz, se o Senhor me levar para esse lugar, cuidar de mim, me trouxer de volta em segurança e me enriquecer, o cara não tem nada. De tudo que o Senhor me deu, eu lhe dou o dízimo, eu devolvo 10%. Olha que negoção. Não tem nada. Mas se o Senhor cuidar de mim, eu te dou 10%. O Senhor olha para ele e diz, Jacó, eu não te deixarei
até que haja cumprido. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te levar a essa terra, eu vou trazer de volta. E Deus termina dizendo, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te é referido. Normalmente a gente gosta de falar de quando lá na frente, no Val de Jaboque, Jacó fala para o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu acho que o anjo deveria ter falado para ele, essa fala é minha. Porque Deus já tinha usado isso no capítulo 28. Deus disse, eu é que não vou deixar você. Porque quando nós estamos no propósito, o próprio Deus, querido, cola na gente, vai cuidar de tudo, vai fazer as coisas acontecer. Gênesis 39, de 2 a 5, diz que o Senhor estava com José. E na casa de Potifar, Deus abençoava José, e tudo que José fazia prosperava. O seu próprio Senhor diz, quer saber, não vou te tratar nem só de escravo, a partir de agora você é um mordomo, cuida de tudo. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. Irmão, deixa eu te dizer algo. A maioria no lugar de José já estaria reclamando com Deus, murmurando. Deixa eu te dizer o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus não é só Deus te mimando, te lambendo todo dia, dizendo eu quero fazer tudo o que você quer. Porque às vezes a gente acha que é isso. A bênção de Deus é Deus fazendo tudo o que eu quero. Na cabeça de alguns, a bênção é o oposto de maldição. Mas isso não pode ser verdade. Porque Deus abençoou o homem antes da queda. Nem tinha maldição, mas já tinha bênção. A bênção é uma força capacitadora para que o propósito que nos foi dado seja cumprido. E quando a gente se associa ao propósito, a bênção desata. O menino está na casa dele, curtindo um bom momento. Os irmãos o vendem. Ele foi sacrificado emocionalmente. E no final ele reconhece que Deus estava nisso. Porque para que o propósito seja cumprido, querido, Deus não vai só mimar a gente o tempo todo. Há momentos onde Ele pode nos sacrificar temporariamente. Preste atenção nisso. Amém? Aí, depois daquele sacrifício terrível, a dor da separação da família, está como escravo, vem a bênção, o Senhor levanta. Ele deu a volta por cima. Quando levanta, para ser fiel a Deus, e não se envolver com a mulher do Potifar, ele acaba sendo difamado, vai para a cadeia injustamente. Você vai olhando a vida de José, irmão, são altos e baixos, mas Deus estava com ele. Lá naquela cadeia, onde ele agora acha que se lascou, ele continua sem murmurar, sem reclamar. E o tempo todo você vê um José, querido, fazendo o quê? Tentando andar no propósito. Deus deu uma palavra para o menino quando adolescente, você vai governar. O cara está como escravo, irmão, em vez de ficar reclamando, foi injusto, não. Ele se tornou chefe dos escravos. E diz, nesse nível que eu estou, eu vou aproveitar para me exercitar no meu chamado. Eu vou treinando para cumprir o propósito. Eu lidero escravo. Foi preso, a Bíblia diz que virou chefe dos presos. Eu não creio, querido, que ele é alguém só que tem a liderança nata, natural. Ele entende, tem um propósito. Por onde eu passar, em qualquer fase da minha vida, eu quero cumprir o propósito. Agora tem gente, irmão, que não é fiel a Deus em fase nenhuma, mas está esperando o dia que o ministério vai explodir. Fala sério. A bênção está alinhada ao propósito. Quando vai para a cadeia, em vez de ficar reclamando, ele se posiciona, se conduz da maneira correta. Eu acredito, quando eu e você começarmos a entender esse negócio que eu estou fazendo, esse trabalho, esse meu negócio, esse meio de sustento, não é um castigo. Pode até ser temporário e Deus mudar o estágio, mas é para servir um propósito. E a gente vê o coração para o propósito. Irmão, isso desata a bênção de Deus. Na verdade, Deus pode nos levar a um lugar maior e mais longe. Eu comecei falando dos ricos, não terminei. 1 Timóteo 6, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quando cheguei aqui, fui andar de moto. Esqueci de falar o resto. 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Ele diz, enquanto você estiver ganhando dinheiro, enquanto você estiver usufruindo isso, lembra que Deus não está dando só para você. Você tem que ser generoso em dar, pronto a repartir. Você tem que olhar a vida das pessoas, você tem que usar tudo que Deus está te dando. Não só para pregar o Evangelho, mas para tocar com as bênçãos de Deus. A Bíblia diz, o que antes roubava, Efésios 4, 28, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Para quê? Só para curtir a vida? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus quer usar o nosso trabalho, querido, de todas as formas, para influência espiritual, para trazer recursos que nos abençoe, mas também para que a gente possa abençoar mais gente. E eu quero que você olhe essa perspectiva de que o soldado em serviço, ele não deixa de ter negócio, ele na verdade só não se enrosca. E qual o propósito de tudo isso, para a gente terminar? O texto diz assim, a fim de agradar
aquele que o alistou para a guerra. Vira para o irmão ao seu lado e fala: o seu serviço para Deus, sua participação nessa guerra, não é só porque tem gente precisando da sua ajuda, mas é para que você agrade a Deus. Essa palavra traduzida a fim de agradar, no original grego, de acordo com o léxico da concordância de Strong, essa palavra é aresco, e significa agradar, esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outros. O que a Bíblia está dizendo, querido, é que eu e você temos que nos esforçar para agradar a Deus, para nos ajustar aos interesses dele. Quem está entendendo, diga amém. Eu já expliquei aqui outro dia a diferença, querido, entre ser amado por Deus e ser agradável a Deus. Todos somos amados por Deus, sem acepção de pessoas. Mas nem todos estamos agradando a Deus no mesmo nível. Eu não quero apenas ser amado por Deus. Eu quero que a minha vida faça que o tempo todo, o que tenha lá em cima é um grande sorriso de satisfação. Que ele possa estar olhando e dizendo: esse é meu gordinho amado em quem me compraste. Não vai dar para usar isso por muito tempo, irmão. Me aguarde. Mas, quando a gente pensa nessa visão de agradar, em João 8, 29, Jesus disse que ele trabalhava porque ele queria agradar o Pai. Em Gálatas 1,10, Paulo diz assim: se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Ele diz: o lugar onde eu estou como servo de Cristo é para agradar a Deus, não é para agradar os homens. Em Hebreus 12, 28, a Bíblia fala sobre recebemos a graça pela qual servamos a Deus de forma agradável. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 9, eu me esforço enquanto estou nesse corpo para ser agradável a Ele, trabalhando. Ele diz: pouco importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo diz: quando estiver lá, eu não estou só atrás do galardão, a minha recompensa. Ele diz: eu quero agradá-lo. Ele está dizendo: eu quero o sorriso dele, eu quero a satisfação dele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu preciso que você preste atenção nisso que eu vou dizer. Quando Deus começou a falar essas coisas comigo, Ele me fez lembrar de Sansão. Em Juízes 15, você pode ler depois. A Bíblia diz que os filisteus vieram para prender Sansão. Vem um grande exército. A nação de Judá, no meio do qual Sansão está, não quer nem oferecer resistência. A Bíblia diz que 3.000 homens de Judá desceram para negociar com Sansão a rendição. Se 3.000 estão querendo negociar a rendição, você imagina quantos milhares de filisteus tinham. Agora, antes de Sansão nascer, o anjo que aparece para os pais, para a mãe, diz que o propósito dele era julgar os filisteus, era livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão nasceu para um propósito. A Bíblia diz que os seus irmãos, e às vezes, querido, infelizmente, os nossos irmãos, em vez de cooperar para que a gente se acenda para viver o propósito, eles são aqueles que ajudam a nos prender mais. Porque quando um está fazendo o que os outros não estão, irmão, denuncia. E às vezes a turma tenta abafar: ei, não é bem assim. Os próprios irmãos de Judá amarram ele, o prendem. E nós estamos falando de um soldado que não se embaraça, que não se prende. O tema da minha mensagem hoje é soldados desprendidos. No entanto, o prendem para que ele esteja no oposto do que é o propósito de Deus para a sua vida. Só que a Bíblia diz: mas o Espírito de Deus se apossou de Sansão. A Bíblia diz: e aquelas amarras se tornaram como fios de linho queimados. Deixa eu te dizer algo, querido. Eu creio que nesses dias, e aqui é a parte onde nós não vamos falar só de princípio que serve para todo mundo em qualquer lugar. Isso é profético, isso é para nós, comunidade Alcance de Curitiba. Eu creio que o Espírito de Deus vai trazer sobre nós uma unção para nos desatar. No momento em que Sansão se desprende, com a unção sobre ele, a Bíblia diz que ele passa uma queixada, a mão numa queixada de jumento fresco, um pedaço de osso, e começa a matar filisteu, irmão, de uma forma assustadora. A Bíblia diz que ele não vai só matando. A coisa bate na casa dos 4 dígitos, passa 2.000. Ele vai matando e empilhando. Eu fico pensando naquilo que aconteceu. Talvez até esse momento da história de Sansão, nunca
Ele tinha ferido os filisteus, como era o seu propósito fazer. Mas quando a unção vem, querido, a unção não vem para fazer cosquinha espiritual em você, para te fazer sentir melhor. A unção vem para te capacitar, para cumprir o propósito. E quando a unção vem, ela tem o poder de nos desatar, de nos liberar para cumprir o propósito. E a minha oração e o meu clamor a Deus é que nesses dias a unção venha. E venha, como diz o mineiro, venha com força. Para que eu e você possamos ser liberados. Irmãos, nós queremos ganhar pessoas para Jesus. Nós queremos ajudar a cuidar dessas pessoas. Nós queremos viver os interesses do reino de Deus no dia a dia. A gente quer ver você sendo sal, a gente quer ver você sendo luz. Não tem outro evangelho para a gente pregar. Não tem uma outra forma de dizer, olha, aleluia, você foi salvo, agora só vem na igreja, erga sua mão, adora, dê o seu dízimo, tá, acabou. Não, uma coisa nem começou. É a partir do momento que você entra para o exército, que agora você tem que se permitir ser treinado, preparado e servir para essa guerra. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Talvez você, a semelhança de Sansão, se reconheça, pastor, eu estou bem amarrado. O meu irmão falou, eu estou parcialmente amarrado, eu ainda estou tentando entender o que é parcialmente, se é só o pé, só a mão. Mas talvez você diga, eu tenho realmente me sentido preso, eu não estou vivendo de forma intensa e plena o reino de Deus. Mas eu quero que a unção venha sobre minha vida, eu quero que o poder de Deus se manifeste, eu quero que algo seja desatado, eu quero acordar. Sansão estava adormecido há muito tempo. E Deus acabou usando aquela circunstância de alguma forma para provocá-lo, para instigá-lo, para acordá-lo. Eu quero que a gente termine orando, dizendo, Senhor, faz o que só uma informação na minha cabeça não vai fazer. Que o poder do Teu Espírito me capacite para ser sal e luz no dia a dia, por onde eu passar, no meio de tudo que eu estiver fazendo. Fala com Deus agora. Espírito Santo, nós clamamos, não apenas aqui agora, mas nós clamamos que venham dias onde a unção seja liberada com intensidade, com força, para nos desatar, para cumprir o Teu propósito. Senhor, não queremos apenas ser bons crentes escondendo a luz que deveríamos brilhar. Não queremos ser o sal que se torna insípido e perde completamente o seu valor ou a sua utilidade. Nós queremos corresponder contigo. E nós clamamos pelo Teu sopro de vida. Nós clamamos pelo Teu toque vivificador. Nós oramos a Deus que tudo aquilo nessa vida terrena que tem nos embaraçado, seja um envolvimento excessivo com o trabalho ou com os negócios, seja uma perspectiva errada, seja talvez, ó Deus, uma fascinação que foi gerada e que nos tem roubado a visão de também servir ao Senhor. Nós oramos que essas cordas se tornem como fios de linhos queimados, como foi com Sansão, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro que o Senhor nos desperte. Eu oro que o Senhor nos leve a um novo tempo, a um novo lugar de correspondência contigo. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, meu querido. Eu quero que nessa hora você possa se reconhecer. Senhor, eu sei que você me alistou para essa guerra, que o Senhor me arregimentou para esse exército. Eu quero corresponder contigo. Quando a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ela fala do soldado que veda a sua espada do sangue, que vai para a guerra e não usa. Eu não vim aqui te apontar o dedo, culpar ou condenar você, mas eu espero de alguma forma te ajudar a acordar, te ajudar a despertar. Porque a razão principal para isso, irmão, não é só porque a gente é obrigado a fazer, mas é porque não há forma melhor de agradar o Senhor Jesus. Jesus diz, Pedro, você me ama, e diz, você sabe que eu amo, Senhor, não está lá aquilo que eu achava que era antes, mas eu amo. O Senhor diz, então apacenta as minhas ovelhas. Diz, a melhor forma de você me declarar amor, Pedro, é cuidando das almas, é amando aquilo que eu amo, é se importando com aquilo que eu me importo.
Deus, ajuda-nos. Nós colocamos nossa vida no teu altar, colocamos nossa vida diante de ti. Queremos a semelhança de Isaías poder dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Não queremos relutar, não queremos fugir dessa guerra, não queremos ser desertores do teu exército. Que venham dias onde não apenas o nosso coração se incendeie por uma nova visão, mas que venham dias onde a unção nos toque, e nos toque com força. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira. Coloca a sua vida diante dEle. Essa é uma manhã propícia para respondermos a Ele. Talvez você queira mais do que só orar no seu lugar. Talvez você queira sair do seu lugar, vir à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Talvez você já foi mais envolvido e tenha estado menos. Talvez não é nem o fato de que você parou. Você pegou uma marcha lenta. E você entende que Deus está falando, entende que Ele está chamando. Você quer dizer: Senhor, eu estou aqui, eu me disponho. Eu não quero expor você diante da igreja, mas eu quero que você se exponha ao reino espiritual. Eu quero que você demonstre seriedade. Eu quero convidar todos aqueles de vocês que querem uma nova atitude nessa área, de dizer: Senhor, eu quero cooperar contigo, eu quero te agradar, eu quero ser um soldado que não se enrosca. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos orar junto. Talvez seja a hora de você chorar diante de Deus, chorar a frustração de não ter conseguido, a alegria dele estar te dando uma nova oportunidade. Mas faz a sua oração. Pai, nós clamamos naquilo que inicialmente foi uma casa de Adulão, um verdadeiro hospital. Que se levante um grande exército. Que se levante um grande exército debaixo de uma unção forte de conquista. Eu clamo em nome de Jesus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Da mesma forma como você soprou sobre aquele vale de ossos secos, que a sua vida se sobrepõe à morte para que um grande exército se coloque em pé. Vem sobre nós como o Senhor veio sobre Sansão. E libera-nos. É o clamor do nosso coração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Abençoamos cada vida. Os que estão à frente, os que estão no seu lugar, os que estão nos assistindo à distância. Toca o Senhor e cumpre o seu propósito. Em nome de Jesus, Pai.